O canal Cinecultura apresenta. Aos 94 anos, Clint Eastwood revela as 5 celebridades que mais odiava. Hoje é dia de mergulhar na mente de um ícone vivo. Aos 94 anos, Clint Eastwood, cuja carreira atravessa mais de 6 décadas de glória em frente e atrás das câmeras, rompe o silêncio habitual e expõe pela primeira vez as 5 personalidades que desafiaram seu código de respeito e pagaram caro por isso. Você vai descobrir. Tudo isso contado com riqueza de detalhes e depoimentos exclusivos de quem esteve ao lado de Eastwood nesses momentos decisivos. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores de Hollywood, onde o respeito vale mais do que contratos milionários e uma palavra fora do lugar pode custar a carreira inteira. Clint Eastwood surgiu em Hollywood em uma época em que os heróis eram barulhentos, exagerados, cheios de frases de efeito, mas ele escolheu outro caminho. Ele construiu sua presença com o que não era dito, com um olhar firme, uma postura serena e um estilo que dispensava firulas. Sua imagem foi forjada nas areias áridas do western spaghetti, ao lado de diretores como Sergio Leone, que viu em Eastwood uma força silenciosa. Foi com a trilogia dos dólares, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito, que Clint se transformou em ícone, e não só de uma época, mas de um ideal. O anti-herói, o homem solitário, que vive segundo seu próprio código moral. Mais tarde, ele assumiu o papel de Harry Callahan, o policial de poucas palavras e muita ação em Dirty Harry. Ali, consolidou sua reputação de homem que não hesita, que age com convicção e que não precisa gritar para ser ouvido. Como diretor, Clint Eastwood mostrou que sua visão era ainda mais ampla. Filmes como Os Imperdoáveis, Menina de Ouro, Sobre Meninos e Lobos e Gran Torino provaram que ele sabia contar histórias com profundidade emocional, peso moral e tensão contida. Mas além de sua habilidade artística, o que realmente o distingue é seu comportamento nos bastidores. Seu código de conduta profissional se tornou quase lendário e também um motivo de muitas rupturas com colegas de profissão. No universo de Clint Eastwood, respeito não é apenas uma virtude, é a base de tudo. E esse respeito não se limita ao que é dito formalmente, mas ao comportamento, à postura e à lealdade em silêncio. Eastwood não precisa gritar para impor autoridade. Ele comanda o set com calma, quase como um maestro de gestos mínimos. Suas produções costumam ser rápidas, eficientes e com poucos takes. Ele não gosta de ensaios longos nem de improvisos desnecessários. Seu lema é simples: chegue preparado, respeite o processo e siga em frente. Quem tenta ser o centro das atenções ou desafia essa ordem silenciosa geralmente não tem uma segunda chance. Eastwood acredita que conflitos públicos são desnecessários. Ele não confronta, não responde em entrevistas, não entra em polêmicas nas redes sociais. Mas quando se sente desrespeitado, sua reação é definitiva: o silêncio absoluto e o afastamento permanente. Com o passar dos anos, isso criou em torno de Clint uma espécie de aura mística. Ele é admirado não só por seu talento, mas por sua integridade. E também temido, porque ninguém sabe ao certo qual será o limite. Michael Moore, cineasta e documentarista renomado por seu estilo provocador e abordagem implacável, nunca fugiu de uma controvérsia. Em 2005, durante uma entrevista polêmica para promover seu próximo trabalho, Moore lançou uma frase que muitos viram como uma ameaça velada: se Clint Eastwood tentar barrar meu documentário no set, apareço lá com uma câmera e não saio sem minhas imagens. A declaração soou como um desafio direto a um dos diretores mais reservados de Hollywood. Eastwood, veterano da Segunda Guerra Mundial e profundo admirador dos militares, considerou o comentário uma afronta pessoal. Para ele, seus filmes não eram apenas entretenimento, mas tributos solenes aos homens e mulheres que arriscaram tudo pelo país. O documentário Fahrenheit 9/11, que investiga decisões políticas controversas sobre a guerra, já havia irritado Eastwood antes, mas dessa vez a provocação extrapolou os limites do profissional. Em um evento beneficente realizado poucas semanas depois em Los Angeles, Clint foi questionado sobre a suposta ameaça de Moore. Em vez de suavizar o tom, ele respondeu com um misto de ironia e decisão inabalável: se ele vier me filmar, chego armado com meu 44 Magnum. Aí ele vai saber quem sou eu de verdade. O público, dividido entre risos nervosos e espanto, entendeu que não se tratava apenas de um bordão de Dirty Harry, mas de um recado claro sobre seu código de respeito. Relatos nos bastidores contam que a equipe de Moore tentou amenizar a situação, enviando mensagens discretas de desculpas. Mas no mundo de Eastwood, não basta retratar arrependimento. É preciso demonstrar respeito desde o início. Assim, Moore foi simplesmente ignorado. Nenhuma reunião, nenhum convite para pré-estreias, nenhum agradecimento nos créditos.
anos. Desde então, não há registros de encontros públicos ou colaborações futuras entre os dois. Para Clint Eastwood, esse silêncio absoluto representa a punição máxima, um apagamento definitivo de quem ousa desrespeitar seu código de honra. Spike Lee, Dois Mundos Irreconciliáveis. Em 2008, Clint Eastwood lançou 2 filmes interligados sobre a icônica Batalha de Iwo Jima, Bandeiras de Nossos Pais e Cartas de Iwo Jima. Enquanto o público celebrava a abordagem dual da guerra, Spike Lee, cineasta renomado por abordar questões raciais, criticou abertamente a ausência de personagens afro-americanos nessas narrativas históricas. Lee, em entrevistas e artigos no The New York Times, afirmou que a exclusão dos soldados negros era uma falha moral e histórica, sugerindo que a visão de Eastwood refletia um olhar eurocêntrico e seletivo sobre o conflito. Para Spike, não apenas o legado dos afro-americanos estava sendo ignorado, mas a própria memória da guerra era distorcida. Eastwood, conhecido por sua postura reservada em polêmicas, viu na crítica de Lee um ataque à sua integridade artística. Em particular, ele enfatizava que seus filmes buscavam contar a história sob a perspectiva de personagens específicos e não montar um compêndio completo sobre todas as vertentes do conflito. Quando questionado em uma coletiva de imprensa em Cannes, respondeu com frieza: "Eu conto a história que quero contar. Se alguém se sente ofendido por não ver tudo, talvez devesse fazer seu próprio filme." Bastidores relatam que após essas declarações, a tensão entre os dois ultrapassou a esfera pública. A equipe de produção de Bandeiras de Nossos Pais foi orientada a não mencionar Spike Lee em agradecimentos, e convites para eventos de exibição conjunta foram enviados sem o nome de Lee. Alguns membros do elenco chegaram a comentar anonimamente que o set ficou mais frio, com o diretor evitando discussões sobre representatividade. Enquanto outras equipes de filmagens promoviam encontros descontraídos, Eastwood optou por uma ceia privada com colaboradores de longa data. Lee, por sua vez, continuou a questionar publicamente o que chamava de silenciamento de vozes essenciais, mas suas críticas não foram sequer recebidas com respostas diretas. Com o passar dos anos, a ferida se consolidou como um exemplo de choque de visões. De um lado, Eastwood, o mestre do storytelling pontual e conciso; do outro, Lee, o defensor das narrativas plurais. Até hoje, nenhum dos dois mencionou novamente o outro em entrevistas ou retrospectivas. Para Eastwood, o silêncio funciona como sentença: respeite meu trabalho ou fique fora dele. A colaboração entre Clint Eastwood e Leonardo DiCaprio em J. Edgar começou cercada de expectativas. Para muitos, era o encontro entre o diretor que definira o western moderno e o ator que dominava as bilheterias globais. Mas nos bastidores, o que se desenrolou foi um estudo sobre estilos de trabalho antagônicos e a fricção inevitável entre 2 gênios criativos. DiCaprio, conhecido por seu comprometimento quase obsessivo com o método Stanislavski, chegava ao set munido de anotações detalhadas, referências históricas e ensaios de personalidade do lendário diretor do FBI. Ele pedia várias tomadas, buscando nuances de emoção que pudessem capturar a complexidade psicológica de J. Edgar Hoover, desde a rigidez institucional até as vulnerabilidades pessoais. Eastwood, por sua vez, via a cena como um bloco único de ação e diálogo. Para ele, a repetição excessiva rodava o risco de tornar o desempenho artificial. Em vez de inúmeras tomadas, preferia uma abordagem minimalista, no máximo 2 ou 3 tentativas, confiando na intuição do ator e na clareza da direção. Fontes internas relatam uma reunião tensa antes de uma das cenas mais críticas, em que Hoover confronta subalternos desleais. DiCaprio propôs cortes de câmera, variações de tom e até improvisos controlados, mas recebeu como resposta um aceno contido de Eastwood e o comentário: "Menos é mais. Vamos com a primeira que funcionar." No set, a tensão se tornou quase palpável. Os assistentes de direção perceberam a troca de olhares entre os dois antes de cada tomada. DiCaprio com sua ficha de anotações, Eastwood de chapéu e óculos escuros, observando cada gesto e corrigindo apenas a postura ou a cadência, sem muitas palavras. Apesar desse clima, o trabalho produzido foi elogiado pela crítica. DiCaprio recebeu indicações por sua performance, e muitos destacaram a condução segura de Eastwood. No entanto, o respeito que DiCaprio nutria pelo legado do diretor não foi suficiente para manter viva a parceria. Após o encerramento das filmagens, não houve convite para eventos de premiação em conjunto, nem menções calorosas em entrevistas. Em uma rara declaração, DiCaprio comentou que aprendeu muito com a eficiência de Eastwood, mas reconheceu que cada cineasta tem seu próprio ritmo. Trabalhar com ele me fez perceber que às vezes menos diálogo, menos takes, gera
Fizeram uma honestidade que não se compra em estúdio. Para Eastwood, o saldo era claro. Talento não supera choque de métodos. A contratação de DiCaprio foi vista como válida para o papel, mas nunca traduziu em conexão criativa duradoura. E até hoje, esse contraste entre profundidade dramática e objetividade prática permanece como um lembrete para quem deseja atuar sob a batuta implacável de um verdadeiro mestre do cinema. Seth Rogen, ator e comediante conhecido por seu humor ácido e presença ativa nas redes sociais, não hesita em expressar suas opiniões. Após o lançamento de Sniper Americano em 2014, o filme de maior bilheteria daquele ano, Rogen publicou um tweet comparando o drama bélico norte-americano com propaganda nazista em preto e branco. Embora tenha sido uma tentativa de crítica irônica ao estilo de narrativa, a piada foi interpretada por Eastwood como uma afronta direta à sensibilidade dos militares e à própria reputação do diretor. Fontes próximas à produção contam que Rogen, ao perceber a repercussão negativa, enviou desculpas reservadas tanto para Eastwood quanto para seus produtores, argumentando que a referência histórica fora feita sem ânimo de ofensa. No entanto, para Clint, o respeito não se reconquista com explicações tardias. Ele se demonstra desde o primeiro contato. Assim, em vez de discutir publicamente, Eastwood optou pelo seu método habitual, o silêncio punitivo. Informações de bastidores revelam que convites formais para eventos de gala e sessões de premiere foram remetidos sem o nome de Seth Rogen. Nenhum agradecimento nos créditos, nenhum sinal de reconciliação. O resultado foi uma exclusão discreta, mas definitiva. Para o mundo de Eastwood, não existe espaço para quem zombou de suas convicções. E desde então, Rogen nunca mais foi convidado para qualquer projeto que levasse o selo do diretor. Uma lição silenciosa sobre a linha tênue que separa a crítica do desrespeito. Conflito número 5. Gene Hackman. Incompatibilidade irreversível. Gene Hackman, cuja carreira é marcada por performances intensas e personalidade forte, juntou-se a Clint Eastwood em 1992 para filmar Os Imperdoáveis. A produção prometia ser histórica, dois titãs do cinema colaborando em um western moderno, mas nos bastidores, o que parecia uma aliança lendária, logo se mostrou um campo minado de estilos opostos. Hackman gostava de discutir minuciosamente cada cena, sugerindo ângulos alternativos e ajustes no texto. Ele questionava decisões criativas e, por vezes, interrompia tomadas para debater novas abordagens. Para Eastwood, conhecido pela fluidez e economia de takes, essas intervenções quebravam o ritmo natural e aumentavam o custo de produção. Testemunhas afirmam que, após uma sequência particularmente tensa, Eastwood se afastou e pediu silêncio no set. Ele não levantou a voz, nem fez acusações públicas. Apenas continuou as filmagens, com uma distância clara de Hackman. O ápice da tensão ocorreu durante a cena do duelo final, onde Hackman sugeriu mudanças de última hora no texto. Eastwood, sem alterar uma vírgula, vestiu o chapéu e disparou a cena, em uma única tomada. O olhar de reprovação no rosto do veterano foi capturado pela câmera, mas jamais comentado publicamente. Embora Os Imperdoáveis tenha sido aclamado pela crítica e tenha rendido o Oscar de melhor ator coadjuvante para Hackman, os dois nunca mais voltaram a trabalhar juntos. Eastwood, fiel ao seu código, deixou claro que, para ele, nem mesmo o brilho de um Oscar supera o respeito mútuo no set. Clint Eastwood representa algo raro em Hollywood: coerência. Ele nunca precisou seguir modismos, nunca cedeu à pressão da indústria e jamais perdeu o controle da própria narrativa. Seu estilo é inconfundível: câmera firme, roteiro enxuto, personagens densos e moral complexa. Mas, acima de tudo, ele carrega um senso de honra que parece vindo de outro tempo. Ele não busca reconciliações públicas, nem faz discursos de perdão. Seus cortes são silenciosos, mas profundos. Ele entende que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E assim, com cada silêncio e cada decisão firme, Clint Eastwood construiu uma lenda. Uma lenda que talvez nunca seja totalmente compreendida, mas que jamais será esquecida. Agora queremos saber de você. Qual desses conflitos mais te deixou de queixo caído? Foi a ironia afiada de Eastwood contra Michael Moore? O choque de visões com Spike Lee? Ou o embate silencioso com DiCaprio, Rogen ou Hackman? Compartilhe sua opinião nos comentários. Conte se já conhecia essa faceta implacável do diretor ou qual história te surpreendeu mais. Queremos ler seu ponto de vista. Se este vídeo te fez ver Clint Eastwood por outro ângulo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no Cinecultura. Ative o sininho para não perder nossa próxima investigação, um mergulho no universo de Stanley Kubrick e seus segredos nunca revelados.